Aldo Bianco, tio Aldinho. Primeira pergunta: qual a medida do sucesso? Emendando ela, por que parece ser tão imperativo ter sucesso hoje? Olha, a medida do sucesso, ela está no propósito que move a vida. A medida do sucesso é quando você tem um propósito pessoal que se alinha com o propósito que é inerente aos papéis que você tem que exercer no mundo. Os papéis profissionais tendem a transformar a pessoa numa profissão. E por trás dessa profissão, o ser humano se apaga. E vai chegar um momento em que ele vai ter que ser ele mesmo. Então, eu tenho um pouco de... eu acho que o sucesso vem de quando eu consigo conciliar os meus papéis. E são muitos papéis que nós temos que desempenhar na vida. Mas se eu não tiver cuidado do autoconhecimento, eu posso achar que sou o Aldo psicólogo, que sou o Aldo... Então, ter consciência dos vários papéis. Eu acho que o sucesso está em harmonizar esses papéis, dar conta de cada um deles e não deixar o orgulho tomar conta dessa situação. Então, acho que o sucesso está em se autoconhecer e ter consciência dos diferentes papéis que nós precisamos desempenhar na vida, sem sermos os papéis. Eu penso nisso. E por que parece ser tão imperativo ter sucesso hoje? Porque é aquela coisa da pressão, a gente acha que tem que ser hoje. E essa hiperatividade, ela desconecta a gente com uma boa refeição, a gente está engolindo a comida, não está mastigando. A hiperatividade é aquele resultado que teria que vir em dezembro, eu quero que seja agora, em novembro. É aquela casa que eu estou fazendo que de repente está no alicerce, eu quero ver a casa já amanhã pronta, então vou brigar com o pedreiro, brigar com o produtor, com o fornecedor. Então é uma hiperatividade que está desconectando a gente daquilo que poderia ser muito melhor se a gente tivesse um pouco mais de visão macro, dar tempo ao tempo. É uma pergunta complicada, porque a gente está realmente hiperativo, né? E vamos com a segunda, tio. O espiritismo pode mudar o mundo? Se sim, como? O espiritismo não vai mudar o mundo. O espiritismo, como ciência, filosofia e religião, ele pode trazer para a pessoa uma reflexão ligada às verdades pessoais que orientam os valores de uma pessoa. A bondade de Deus e sua justiça são tão extraordinárias que permite cada um ter aquilo que é o guilhão mais sagrado da nossa vida, que até meu netinho ontem me falou que já tem, que é a própria consciência e o uso do livre-arbítrio. No pensamento que eu tenho a respeito do espiritismo, eu penso que ele pode contribuir para o autoconhecimento, mas o que ele prega é o resgate dos valores cristãos, porque reencarnação já existe na China, na Índia, há tantos anos, e não é a reencarnação que melhorou o país, o que melhorou o convívio das pessoas. Então, na questão da essência da doutrina espírita ou do espiritismo, é a gente trazer o conhecimento para a minha vida pessoal e não para o proselitismo, para convencer o outro, que aliás eu digo que, convivendo com Chico Xavier, ele nunca falou de doutrina, de religião, ele só falava do amor. Então, o espiritismo, para mim, é esse contato com aquilo que realmente eu sou.
e não do como eu estou aqui no mundo. Então, é uma busca, uma viagem para dentro. Se vai contribuir com o mundo, eu tenho certeza que é mais um elemento favorável para unir as pessoas. Porque o que é religião? É religare. Toda religião que religar a pessoa ao seu Criador, ela é nobre. Toda religião que ensinar o bem é nobre. Eu acho que seria muita pretensão achar que uma doutrina única seria capaz de mudar o mundo. Mas desde que todas tragam de volta os pensamentos e as lições de Jesus, aí sim, eu acredito nisso. Aldo, eu queria perguntar mais duas coisinhas, se puder. Sim. A primeira é a seguinte, a gente assistiu a essa eleição uma disputa muito grande, muito acirrada, em que se opuseram ao menos 2 líderes. Como é que você vê a questão dessa liderança política e se a gente assistiu ao renascimento de um líder é o ocaso de um outro? Como é que você vê essa questão da liderança nesse caso? E também qual seria o maior ensinamento que o Chico Xavier, que o senhor recebeu, que o senhor pessoalmente recebeu do Chico Xavier? Tá. Na questão das lideranças que estão neste momento fervilhando no país, há que se ter um cuidado muito grande para se tomar o partido de que um é o bom, o outro é ruim, ou de que um é ruim, o outro é o bom. O ideal é que a política nos trouxesse uma aproximação e não a divisão. Então, meu pensamento fica bastante confuso quando eu vejo que, às vezes, o excesso de idealismo pode levar uma nação ao caos. E criar, às vezes, conflitos desnecessários, porque a política ela vai continuar existindo, mas na hora que vai para o extremo, tanto de um lado como do outro, o ser humano fica perdido. Então, eu acredito que essas duas oposições, para mim, não é o bem e o mal, não é o mal e o bem. É o desafio da pessoa saber olhar valores, né, para fazer suas escolhas em cima de valores. E eu acho que é um momento de crescimento do país para lidar com uma situação muito difícil de escolher os caminhos que se quer para o futuro. Então, na atitude deste ou daquele candidato, eu tenho que enxergar o futuro dos meus netos. Então, não tem como julgar antes de executar um período que vem pela frente, de fazer qualquer suposição. Eu acho que tem que caber agora o respeito. Eu tenho o voto que eu fiz do candidato que eu acreditei, outra pessoa tem o voto que fez por acreditar. Então, na hora que eu acho que o meu voto é melhor que o do outro, ou que o meu candidato é melhor que o outro, eu posso estar criando uma cisão de consequências muito graves no seio da sociedade. E a nossa mídia parece que trabalha com a gasolina na mão, né? Porque parece que o fósforo se riscar vai... Então, essa exacerbação do orgulho, do ego, é ruim para os dois lados. E o ideal é que nós tivéssemos, assim, uma consciência muito maior e não apenas ideológica para escolher os candidatos. Eu respeito as escolhas das pessoas. Eu tenho a minha escolha, mas eu respeito as escolhas das pessoas. Não é porque uma pessoa pensou diferente de mim que ela é. Eu não vou cumprimentar mais, não vou responder o e-mail, como eu estou vendo aí nos ambientes profissionais, até de conflitos desnecessários. Nós somos irmãos, bebemos a mesma água, respiramos o mesmo sol, e não é a política que deveria nos desunir. A outra pergunta... Qual o maior ensinamento que o senhor pessoalmente recebeu do Chico Xavier? O maior ensinamento que eu vi do Chico Xavier foi conhecer um pouco como eu falei inicialmente, do homem que acredita no amor. É o maior ensinamento que eu vi.
Em nenhum momento eu vi Chico falar de pregação. Em todo momento ele foi um escudeiro, um símbolo do mandamento máximo de Cristo: fazer aos outros, ao próximo, o que eu gostaria que o próximo fizesse para mim. E por ser uma apologia difícil, né, da prática do bem, eu acho que Chico exemplificou o que ele ensinou. Esse foi o maior exemplo para mim. 35 anos de trabalho, nunca faltou do trabalho para poder se dedicar à religião, nunca misturou o papel que ele tinha como médium, como profissional da Secretaria da Lavoura. Então ele deu lição pessoal, deu lição profissional de coerência. E quando tem coerência, essa pessoa, para mim, é do Chico Xavier.